Santo Atanásio me convidou para dar uma palestra. A princípio, né, eu estava sem muito tempo para elaborar uma palestra. Então, eu conversei com o pessoal do Instituto para fazer uma palestra sobre o meu livro, né, O Coração Orante, um ensaio estagótico. E daí aconteceram algumas coisas que fizeram com que o tema mudasse um pouco, que eu tivesse que correr atrás, mas enfim. É uma história engraçada e é interessante contar para entender o contexto da palestra. A pessoa responsável pela divulgação colocou a ideia assim: mistagogia, exercícios espirituais. O título da palestra. Daí eu pensei assim, não, exercícios espirituais, a pessoa vai ver o título e vai pensar que ou é um mini retiro, ou ela vai pensar que é sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E era sobre o meu livro a palestra. E eu comentei isso com a pessoa, e daí a pessoa trocou exercícios por reflexões. Só que ela não entendeu a parte do Santo Inácio e colocou reflexões espirituais de Santo Inácio. E daí eu tive que, em 2 dias, pesquisar sobre Santo Inácio. Mas foi ótimo, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E foi muito providencial esse contato com Santo Inácio. Reli uns trechos dos exercícios espirituais. Eu nunca fiz os exercícios espirituais, então não sou nenhum perito em Santo Inácio. Então, mas reli os exercícios espirituais e reli um autor jesuíta que fala sobre os exercícios espirituais e que foi um livro um autor que me influenciou bastante em alguns trechos fundamentais do meu livro. Eu não citei o autor no livro, porque na época eu tinha perdido o PDF dele, não sabia mais onde é que estava esse autor, onde é que eu tinha tido contato com as ideias dele, mas é um autor que foi fundamental para algumas partes do livro. Então, apesar de ter sido um jogo da providência e com uma falha técnica, foi providencial, né, essa questão de alterar o tema para falar sobre as reflexões espirituais de Santo Inácio. Então eu reli esse autor, né, que me influenciou bastante. E esse autor tem uma ideia bem interessante sobre Santo Inácio de Loyola, que é a que eu vou basicamente seguir na palestra, e explicar como isso entra em conexão com o meu livro. Qual que é a ideia desse autor? Que é uma ideia bem interessante. A ideia desse autor é a ideia da vocação pessoal. É o título do livro. O nome do autor é Padre Herbert Alfonso. Padre Herbert Alfonso. Ele escreveu um livro sobre a vocação pessoal. O que esse autor comenta nesse livro? Muitas pessoas fazem os exercícios espirituais dele, de Santo Inácio de Loyola, né? E aquilo parece não fazer sentido para elas. Porque você vê assim, a pessoa imagina, não, os exercícios espirituais são para definir o estado de vida, né? É uma possibilidade, né? Escolher o estado de vida que Deus chama a pessoa. Ou, quando a pessoa já tem o estado de vida definido, não, é para ver aquelas questões da vida que estão precisando de uma ajeitada, para renovar o propósito de viver bem o estado de vida, né? Para viver bem o estado de vida. E esse padre, autor desse livro, ele comentou, não faz sentido, né? Você tem uma montanha e aquela montanha gera ratinhos, né? Porque para você simplesmente renovar alguns propósitos que você precisa praticar essa ou aquela virtude, um retiro de um dia tá mais do que bom, né? Você não precisa de 30 dias de oração intensa, com reflexões, meditações e direção espiritual contínua, para discernir cada movimento que você tenha interior, só para renovar bons propósitos. Não faz sentido, é desproporcional. E esse autor ele comenta que ele teve uma experiência de um retiro de exercícios espirituais,
de compreender essa ideia da vocação pessoal. Né? Então, o que ele comenta? Né? Ele pega já de cara o trecho inicial ali de Santo Inácio, dos exercícios, que Santo Inácio fala o seguinte. Deixa eu achar aqui. O que Santo Inácio fala? Aqui, né? Santo Inácio fala, né? Por este nome, exercícios espirituais, entende-se todo modo de examinar a consciência, de meditar, de contemplar, de orar vocal e mentalmente, e de outras operações espirituais, conforme adiante se dirá. Por quê? Assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, da mesma maneira todo modo de preparar e dispor, aí que vem a parte fundamental. Preparar e dispor a alma para tirar de si todas as afeições desordenadas e depois de tiradas, buscar e achar a vontade divina na disposição da sua vida para a salvação da sua alma. Se chamam exercícios espirituais. Essa é a definição fundamental dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Né? Dispor a alma para tirar as afeições desordenadas, para depois de tiradas buscar e achar a vontade divina na disposição da sua vida para a salvação da sua alma. Esse disposição da sua vida aí é que é fundamental. Né? O que é disposição da sua vida? Disposição é o arranjo, é a ordem, é a totalidade, é como as coisas são coordenadas pela divina providência. Né? Então esse autor usa esse termo, vocação pessoal, para falar disso. Os exercícios espirituais, eles são feitos para você identificar a vontade última de Deus sobre a tua existência. Para identificar aquele modo único e irrepetível como Deus te pede para você ser. Né? Isso é interessante, a ideia de ser versus função. Né? Ser versus função. Se trata de discernir o modo como Deus quer que você seja. Né? Funções, pai, mãe, padre é uma função, mas que está radicada em algo fundamental no ser. Todas as funções estão radicadas no ser, né? Mas existem algumas que estão mais entranhadas com a questão da alma, porque você tem o caráter sacerdotal, você tem o caráter de batizados. Né? Nesse caso da vocação pessoal, é justamente esse caráter de batizado fundamental. De que maneira Deus quer que você reproduza Cristo? De que maneira que Deus quer que você seja um outro Cristo? Então, Cristo contém em si a plenitude de todos, a plenitude de toda a santidade. Né? E todos os santos participam dessa plenitude, mas cada um a seu modo. Então, existem trechos nas Sagradas Escrituras que fala assim, né? Deus conhece as estrelas e cada uma tem o seu nome. No final da Bíblia, também no Apocalipse, ao vencedor darei um nome novo, e que só ele conhece. A ideia do nome. A ideia da vocação pessoal está relacionada com esse nome. Na Bíblia, sempre que Deus dá uma missão, geralmente ele muda o nome da pessoa. Né? Abrão virou Abraão, né? O pai de muitos povos. Né? Então, Jesus tem um nome específico que está relacionado à missão dele, né? O Salvador. Então, o nome na Bíblia ele tem essa relação profunda com a vocação pessoal. Quando eu li esse autor, falando sobre isso de vocação pessoal, eu já tinha lido outras coisas antes. E um autor que eu li, e que aparece, que eu cito ela, acho que quase 2 páginas inteiras, eu citei essa autora aqui, é a Santa Elizabeth da Trindade. Santa Elizabeth da Trindade é uma santa carmelita, ela morreu em 1906, e com 26 anos de idade, então um troço bem interessante a vida dela. Santa Elizabeth da Trindade foi uma pessoa assim, que foi fulminante nela essa percepção dessa vocação pessoal. Desde muito cedo ela percebeu alguns elementos fundamentais dessa vocação pessoal e no fim da vida ficou muito claro a vocação pessoal dela. Esse tema do nome novo. Então,
Elizabeth, o nome dela que ela recebeu de batismo, né? Elizabeth significa casa de Deus. Quando ela tinha lá os seus 12, 13, 14 anos, assim que ela começou a viver uma vida mais intensa de oração e de piedade, depois da primeira comunhão dela e tal, ela buscou combater os vícios dominantes dela. Ela tinha um temperamento colérico. Então ela começou a combater e praticar a virtude e participava de alguns retiros, que acontecia aquelas missões lá na época. E ela foi percebendo em alguns retiros algumas graças, que ela foi entendendo que graças eram aquelas quando ela leu o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Quando ela leu os escritos de Santa Teresa d'Ávila, ela foi compreendendo um pouquinho daquilo. E ela dizia que ela se sentia habitada. E daí ela foi lá com o diretor espiritual e falou: padre, mas padre, não sei o que é isso, estou me sentindo habitada. Tipo, habitada por Deus, não sei, é uma coisa estranha, ela dizia assim pro padre. E o padre era um padre dominicano, né, um padre dominicano muito versado na teologia mística. E ele falou assim para ela: não, minha filha, é isso mesmo. A Santíssima Trindade habita na alma de todo batizado para lá receber o culto de louvor que lhe é devido. Né? Para lá receber o culto que lhe é devido. E quando o padre falou aquilo, pronto, ela parou de prestar atenção no que o padre estava falando e entrou em recolhimento infuso na hora, assim, tipo, na hora ela se recolheu em oração. Né? À medida que ela ia progredindo na virtude, assim, ela sempre voltava esse olhar para dentro, para esse recolhimento, para ir encontrar Deus, né, nesse recolhimento interior. E daí ela se tornou carmelita, entrou para o Carmelo, teve toda uma dificuldade para entrar no Carmelo, porque a mãe dela não queria deixar. Daí ela teve que esperar até completar os 21 anos, que era a maioridade legal lá na época na França. Então a mãe dela punha ela para dançar os bailes, para dançar valsa, para tentar arranjar um pretendente, para tirar ela da ideia do Carmelo. Né? Mas os pretendentes, digamos assim, olhavam para ela e diziam assim: ah, olha o olhar dela, não está aqui. Ela estava com o olhar perdido em Deus enquanto estava dançando valsa com eles. Então, essa era Santa Elizabeth. E ela entrou no Carmelo. Entrou no Carmelo, começou a viver no Carmelo. E no Carmelo ela desenvolveu uma doença raríssima, chamada Síndrome de Addison, que ataca as glândulas suprarrenais. É um troço terrível que dava, tipo assim, o diretor espiritual dela falou que ela parecia a imagem viva do Cristo crucificado, quando ela estava nos últimos estágios da doença. Então ela vomitava, nada do que ela comia permanecia nela, ela vomitava, dores o tempo inteiro, do corpo inteiro, era um troço terrível, porque atacava justamente essas glândulas que são responsáveis por uma série de hormônios e tal. Então é uma doença bem difícil. E à medida que ela estava tendo essa doença, um pouco antes também, ela leu algumas passagens de São Paulo Apóstolo, porque ela lia muitas cartas de São Paulo, e teve duas passagens que para ela eram fundamentais em São Paulo. Uma das passagens fomos predestinados por Deus, né, para sermos santos em sua presença no amor. Voltou para aquela ideia da casa de Deus que ela já vivia desde antes, né? Recolher-se em si mesma para viver na presença de Deus e assim ser santa no amor. Mas daí tem um outro trecho que diz assim, que fomos predestinados por um desígnio de sua vontade para sermos o louvor de sua glória. Laudem glória eius. Quando ela leu aquilo, ela falou: é isso, é isso. Eu quero viver para o louvor de sua glória. E quando ela teve a doença, teve um momento que a doença ficou terrível e parecia que ela ia morrer. E a comunidade começou a rezar um monte para que ela não morresse. Né? E ela não morreu e começou até a apresentar melhoras. Né? A comunidade até achou que talvez ela fosse melhorar de vez, né? Enfim. Quando aquilo aconteceu com ela, ela pensou: não, eu quase morri. Então, na verdade, era para mim ter morrido e eu não morri. Se eu não morri, é para que agora eu só viva para o louvor da glória da Santíssima Trindade. Então, a partir daquele momento, ela ia viver a cada instante procurando ser o perfeito louvor de glória da Santíssima Trindade. Então, para vocês terem uma noção, né, da Elizabeth da Trindade, tem um trecho que eu citei dela aqui. Deixa eu achar aqui. É o exemplo mais típico, assim, acho que não tem santo nenhum que foi tão claro quanto ela, essa questão da vocação pessoal. Onde é que está você? Um pouquinho mais para frente.
alguns trechos, tem um que não é bem da parte final, mas vou citar também. Parece-me que a atitude da Virgem, durante os meses que se passaram entre a Anunciação e o Natal, é o modelo das almas interiores, das pessoas por Deus escolhidas para viver no interior, no fundo do abismo sem fundo. Com que paz e recolhimento Maria se submetia e se prestava a tudo. Como as coisas mais banais eram divinizadas por ela, pois em tudo a Virgem permanecia a adoradora do dom de Deus. Isto não a impedia de doar-se exteriormente, quando se tratava de praticar a caridade. Nele predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos sua herança para sermos o louvor de sua glória. É São Paulo quem assim fala. São Paulo instruído pelo próprio Deus. Como realizar esse grande sonho do coração de Deus? Este seu desejo imutável sobre nossas almas? Enfim, como correspondermos à nossa vocação e tornar-nos perfeitos louvores de glória da Santíssima Trindade? No céu, cada alma é um louvor de glória ao Pai, ao Verbo e ao Espírito Santo, porque cada alma está fixada no puro amor e não vive mais da própria vida, mas sim da vida de Deus. Então ela o conhece, diz São Paulo, como é por ele conhecida. Em outros termos, seu entendimento é o entendimento de Deus. Sua vontade, a vontade de Deus. Seu amor, o próprio amor de Deus. É na realidade o espírito de amor e de força que transforma a alma. Porque ele, tendo-lhe sido dado para suprir o que lhe falta, como diz ainda São Paulo, opera nela esta grandiosa transformação. São João da Cruz afirma que falta pouco para que a alma, entregue ao amor, não se eleve pela virtude e dom do Espírito Santo, e ainda nesta vida, ao grau que acabamos de falar. Eis o que eu chamo um perfeito louvor de glória. Um louvor de glória é uma alma que permanece em Deus, que o ama com amor puro e desinteressado, sem procurar consolações, que o ama acima de todos os seus dons, e o amaria mesmo se nada dele tivesse recebido, e que deseja o bem ao objeto amado. Ora, como desejar e querer efetivamente algum bem a Deus, se não pelo cumprimento de sua vontade, visto como essa vontade tudo ordena para sua maior glória? Por conseguinte, essa alma deve entregar-se a Ele plena e apaixonadamente, até não poder querer outra coisa senão o que Deus quer. Um louvor de glória é uma alma de silêncio que se mantém como uma lira sob o toque misterioso do Espírito Santo, que nela tange harmonias divinas. Sabe que o sofrimento é uma corda que produz sons ainda mais belos, e por isso gosta de vê-la no seu instrumento, porque assim agradará mais deliciosamente o coração de Deus. Um louvor de glória é uma alma que fita Deus na fé e na simplicidade. É um refletor de tudo o que Ele é. É como um abismo insondável onde Ele pode derramar-se e expandir-se. É ainda como um cristal onde Ele pode refletir-se e contemplar as próprias perfeições e esplendor. Uma alma que permite assim o ser divino, satisfazer nela a necessidade de comunicar tudo o que Ele é e tudo o que tem, é realmente o louvor de glória de todos os seus dons. Enfim, um louvor de glória é um ser sempre em ação de graças. Cada um de seus atos, movimentos e pensamentos, cada uma de suas aspirações, ao mesmo tempo em que raizam mais profundamente no amor, são como um eco do Sanctus Eterno. No céu da glória, os bem-aventurados proclamam dia e noite sem parar: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E prostrando-se, adoram aquele que vive pelos séculos dos séculos. No céu de sua alma, o louvor de glória começa já o seu ofício de eternidade. Seu cântico é ininterrupto, porque está sob a ação do Espírito Santo, que opera tudo nela. E mesmo sem ter sempre consciência disto, porque a fraqueza humana não lhe permite fixar-se em Deus sem distrações, ela canta sempre, adora constantemente e transforma-se, por assim dizer, em louvor, em amor apaixonado pela glória da Santíssima Trindade. Um dia o véu cairá e seremos introduzidos nos átrios eternos, onde cantaremos no seio do amor infinito. Deus nos dará o nome novo prometido ao vencedor. Qual será ele? Laudem Gloria. Louvor de glória em latim. Então essa foi Elizabeth da Trindade, que morreu com 26 anos de idade. E se Deus quiser, um dia vai ser doutora da igreja. Porque é fome séria. Então, antes de ler esse outro autor, que fala da vocação pessoal, eu já conhecia esses textos de Elizabeth da Trindade. Né? E além desses textos de Elizabeth da Trindade, antes de conhecer esse autor, eu também conhecia textos de Santa Edith Stein, né? Santa Teresa Benedita da Cruz. Santa Teresa Benedita da Cruz, a partir de São João da Cruz, ela
procura discernir algumas questões de psicologia, algumas questões de interioridade da alma, né? De como que a alma, a partir do centro último de si mesma, pode agir em plena liberdade interior, né? São questões que aparecem no meu livro. A última parte do livro, no último capítulo, assim, o coração como fundo da alma, como... Ah, não, tem antes. Isso aqui é um trecho. Aqui. A oração do coração na pessoalidade de cada um. Coração, memória, o centro pessoal e sua relação com a vocação fundamental. É o título final do último capítulo. Quer dizer, falando sobre a vocação pessoal. Mas a partir da minha perspectiva específica, que é essa do coração orante. Eu já falo mais sobre ela, né? Então esse autor, quando eu li ele casou muito bem com essa ideia que eu já tinha percebido através da Elizabeth de Trindade. Segundo esse autor, então, os exercícios espirituais foram feitos fundamentalmente para isso. Para perceber essa vocação pessoal e corresponder a ela plenamente. Quer dizer, você se entregar totalmente à vontade divina mesmo, sem nenhum tipo de reserva, né? E para isso existe todo um itinerário, né, através dos exercícios espirituais, né? Isso é interessante. Os exercícios espirituais de Santo Inácio são um super intensivão, né? Mas aquilo que você vive nos exercícios espirituais de Santo Inácio, aquele super intensivão, é uma caminhada, é um itinerário que todo cristão faz na sua vida, né? Então, nesse itinerário, né, que é um itinerário mistagógico, chegamos na mistagogia. O que acontece? Mistagogia. A mistagogia é você ser guiado até o mistério, é você ser conduzido ao mistério, é você ser... A ideia é parecida com pedagogia, né? Pedagogia é você dirigir as crianças na sua educação. Então, mistagogia é você dirigir a pessoa nesse encontro com o mistério, né? Encaminhar a pessoa para o encontro com o mistério. Então, os exercícios espirituais são um itinerário mistagógico. E como todo itinerário mistagógico, ele tem algumas etapas. E essas etapas, elas passam pela via purgativa, pela via iluminativa e a unitiva. Então, não é todo mundo que vai chegar, né, fez os exercícios espirituais, cheguei na via unitiva, com 30 dias de exercícios espirituais. Mas Santo Inácio estruturou de tal maneira o super intensivo de que a pessoa pudesse se preparar para essas graças até chegar na via unitiva. E Santo Inácio fala isso nos exercícios, que os exercícios da primeira semana são da via purgativa, que é a detestação do pecado e os afastar-se do pecado. As meditações da primeira semana são focadas na via purgativa, nos exercícios espirituais. Os exercícios da segunda semana são focados na vida de Cristo e são exercícios da via iluminativa. A partir desses exercícios da segunda semana, e à medida que os exercícios progridem para a terceira e para a quarta, existem dois exercícios especiais ali no meio dos exercícios de Santo Inácio, que são especificamente voltados para a eleição. Para eleição. O que é essa eleição? Não é para você escolher alguma coisa qualquer, mas é para você escolher, né? Essa eleição é você escolher a vontade divina sobre você. Então todo o processo, desde a via purgativa indo para a via iluminativa, dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, é para você perceber qual que é a vontade divina sobre você e você fazer essa eleição. Dentro dessa eleição, existem as várias vocações, os vários graus, né? Então, o autor até ele dá um exemplo bem interessante, que é o seguinte, né? Então, ele fala, por exemplo... Cadê aqui? Deixa eu puxar assim, aqui, né? Se tomamos como exemplo um grupo de 10 sacerdotes jesuítas, né? Cada um deles tem os 4 níveis de vocação, né, hierárquica. Todo sacerdote jesuíta tem a vocação cristã, né, o chamado de Deus para que ele seja cristão, a vocação sacerdotal,
todo sacerdote jesuíta é padre. A vocação religiosa, porque todo padre jesuíta, além de padre, é religioso, ele faz os votos, né, de castidade, pobreza e obediência. E é jesuíta. Então, são 4 vocações: cristão, sacerdote, religioso e jesuíta. E as 4 estão ordenadas hierarquicamente. A vocação pessoal de cada um não é uma quinta vocação que esteja anexada àquelas 4, de padre, religioso, cristão e jesuíta. A vocação pessoal de cada um é o espírito que anima cada um daqueles níveis de vocação. Cada um daqueles 10 sacerdotes jesuítas, que ele deu no exemplo, né? Cada um tem uma maneira própria, pessoal e única de ser cristão, sacerdote, religioso e jesuíta. Então essa é a ideia da vocação pessoal, é um espírito próprio. Então, por exemplo, na Bíblia fala, né, que João Batista veio no espírito de Elias. Então, se fala do espírito do Carmelo, do espírito dos carismas de cada uma das congregações religiosas, das escolas de espiritualidade. Esses são espíritos dentro daquela vocação ali mais genérica. Mas existe um espírito que é particular, que é o teu espírito. Como que esse teu espírito particular deve se configurar a Cristo? Como que ele deve agir, como que ele deve ser estruturado, né, para que ele se configure a Cristo? Né? Para que ele se torne, logos. Né? Logos em grego significa palavra, sentido, significado, um monte de coisas. Né? Se quiserem saber mais sobre o que significa logos, vocês podem ver o vídeo da minha outra palestra aqui no Instituto, que eu fiz 3 dias sobre mistagogia e canto gregoriano, lá eu falo mais detalhadamente sobre isso. Mas então, a vocação pessoal de cada um é essa configuração específica que Deus realiza na pessoa. Né? Esse chamado específico dela se configurar ao Logos que é Cristo. Tem um trecho que eu falo no meu livro sobre os nomes, porque existe algo fundamental na oração do coração, que é a glória de Deus e o louvor do nome. Louvor do nome divino. Deus tem vários nomes que a gente diz só para Ele. Né? Então, o Altíssimo, né? Deus, enfim. Enfim, tem vários nomes que você pode utilizar para Deus. Né? Tem o livro do Pseudo-Dionísio Areopagita, que é só sobre os nomes divinos. Né? Mas o que é interessante sobre os nomes divinos? Toda criatura participa de Deus. Toda criatura recebe de Deus o dom da sua vida, o dom da sua existência. Então toda criatura tem algo que ela mostra de Deus. Desde o menor grão de areia até o mais elevado serafim, todos eles têm alguma coisa que eles mostram sobre Deus. Eles vivem de Deus, têm a sua existência doada por Deus, têm o seu ser, o seu ato de ser doado por Deus. Então cada coisa tem um nome. Né? Cada coisa tem um nome. E o nome expressa essa realidade essencial. Aqui o Rodrigo estava falando do nominalismo, né? Então o nominalismo ele diz que não, que o nome é uma coisa genérica, ela que se dá por um conjunto de coisas. Né? Na doutrina bíblica, não. Na doutrina bíblica, o nome ele serve para falar sobre a essência das coisas. Né? Os nomes não são em vão. Os nomes eles existem para mostrar, para apontar, para dar sentido, para mostrar, né, esse sentido, para mostrar esse significado da essência. O que aquilo é, realmente. Então as coisas têm nomes. Então, e cada coisa tem o seu nome, porque Deus quer que elas tenham um nome. Né? Ele dá ao homem a possibilidade do homem nomear as coisas, a partir do conhecimento que o homem tem das coisas. Mas ao mesmo tempo, cada coisa tem um nome único que só Deus conhece. Porque só Deus conhece plenamente, na sua essência, por que Ele criou daquele jeito e o que aquilo significa plenamente. Então, São Tomás fala que filósofo algum esgotou sequer a essência de uma mosca. Então, se filósofo algum esgotou sequer a essência de uma mosca, né, que dirá de um ser humano, específico e concreto. Então, essa vocação pessoal é um mistério muito pessoal, que você só consegue compreender fazendo realmente um itinerário de discernimento sobre toda a tua existência, sobre toda a tua vida.
Então, os exercícios espirituais, eles são esse caminho mistagógico, de você vai passar por uma purificação das paixões. Aos poucos, a partir dessa purificação das paixões, ser iluminado por Deus para ter um processo de discernimento, de ver as consolações e as desolações, os momentos de luz e de dificuldade no meio dos exercícios, para que por meio disso você consiga descobrir como que Deus te encaminhou até então na sua vida, como que a tua existência realmente seguiu ou não a graça. Né? Daí você tem que ter contrição das suas faltas, dos seus pecados, você tem que se afastar daquilo que foi contra esse chamado divino, né? de buscar a Deus. E essas luzes então vão te indicando esse caminho, né? da vocação pessoal, para que você possa chegar ao ponto da via unitiva, que é o seguinte: desejar apenas a vontade de Deus e mais nada. Santo Inácio de Loyola tem um termo para isso, para essa questão da via unitiva, que é o desejar apenas a vontade de Deus, que é a santa indiferença. Santa indiferença. Para quem está na via unitiva, pouco importa qualquer coisa. Ah, eu estou doente? Bendito seja Deus. Ah, eu estou com saúde? Bendito seja Deus. Ah, eu estou com dor no pé? Bendito seja Deus. Não importa o que aconteça com o santo, ele tem uma santa indiferença. Ele está totalmente voltado para Deus. Se está calor, bendito seja por causa desse calor terrível que está aqui nessa sala. Enfim, então, o santo ele tem essa santa indiferença. Essa ideia do bendito é bem bacana, porque no meu livro tem todo um trecho só sobre a oração de bênção, que ajuda a entender essa ideia também, de bendizer a Deus por qualquer situação. Mas isso foi uma maneira minha, não só minha, né? Eu tenho relação com a minha vocação pessoal, de encontrar essa santa indiferença através da oração de bênção. Existem várias orações que você pode fazer e várias maneiras de encontrar essa santa indiferença. São Francisco de Sales fala muito sobre isso, num trecho do Tratado do Amor de Deus. Então é bem interessante pensar nisso. Tá, beleza. Qual que é a vocação pessoal do Santo Inácio? E que o autor ali comenta também. Oi? A vocação pessoal do Santo Inácio é uma frase, um lema, que ele fala o tempo inteiro. Que é o para a maior glória de Deus. Então, é parecido com o louvor de glória da Elizabeth, só que tem um contexto específico dele, que é o para a maior glória de Deus. Né? Então, tudo é para a maior glória de Deus em Santo Inácio. Então, todos os exercícios espirituais são para a maior glória de Deus, todos os esforços que ele faz da pessoa encontrar essa vocação, esse modo único de seguir a vontade de Deus é sempre para a maior glória de Deus. Esse é o critério de discernimento. Né? Discernimento é uma palavra legal. Então, discernimento. Então, para Santo Inácio, esse é o grande critério de discernimento. Para a maior glória de Deus. Se é para a maior glória de Deus, ótimo. Se não, não presta. E isso é uma coisa que esse autor fala que é muito interessante. Né? A vocação pessoal, em termos cristãos, ela aponta para algo muito... A vocação pessoal nesse autor, ela aponta para algo muito interessante, que é o seguinte. Um cristão entre dois bens, né? Um cristão, se ele quer realmente ser cristão, entre dois bens, ele não pode escolher qualquer um. Entre dois bens, ele tem que escolher o bem que é para a maior glória de Deus. O bem que é ligado à sua vocação pessoal. O bem que mostra para ele qual que é a vontade divina para ele. Então, o Santo São Francisco de Sales ele fala muito sobre isso no estado de vida, né? Que é um dos aspectos da vocação pessoal. O estado de vida ele faz parte da vocação pessoal. É uma maneira que te ajuda a viver a vocação pessoal. Mas, por exemplo, um religioso, né? Um religioso que vive lá no mosteiro. Se ele começar a querer agir como um pai de família, não vai dar certo. Né? Não vai ser para a maior glória de Deus. Né? Ou alguém casado querer agir como um religioso, não vai ser para a maior glória de Deus. As coisas, né? O pé é pé, a mão é mão, o coração é coração. São muitos os membros, mas um só é o corpo em Cristo. Então cada um tem uma vocação pessoal, cada um tem o seu lugar no corpo místico de Cristo. E você precisa descobrir isso. Né? Então,
Esse é o grande X. E que esse autor diz que os exercícios espirituais de Santo Inácio são justamente para fazer esse itinerário mistagógico de descobrimento dessa vocação pessoal. De descobrimento desse nome novo, para o louvor do nome divino. Isso é interessante. Exame de consciência e exame particular. O exame de consciência para muita gente vira uma coisa rotineira e depois de um tempo vira uma coisa até sem sentido. Né? De vez em quando é bom você fazer um exame de consciência geral, de fazer uma confissão geral uma vez aí por não sei a cada quanto tempo. Cada um tem que ver o que é melhor para si. É bom você fazer aquele exame geral, né, de pegar a lista de pecados, pegar tudo lá e ver o que eu fiz contra o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, né, e fazer aquele exame geral mesmo naquele sentido, né, de pegar os pecados e ver. Mas, segundo esse autor, o que é fundamental no exame de consciência é você se colocar em relação a essa vocação pessoal. É você olhar para o seu dia, né? Então, um momento específico de exame de consciência, né? Ao meio do dia ou ao final da tarde, né? Você faz aquele momento específico que se reservou. Esse é o momento do exame de consciência. Esse exame de consciência, você para naquele momento e pensa: eu agi conforme o chamado pessoal que Deus me deu ou não? E de que maneira eu agi ou não agi? Né? E para isso serve também o exame particular. Né? Você vê no geral se as suas várias ações elas estão voltadas para Deus, e você olha em particular se aquilo está de acordo com a tua vocação pessoal. Então o exemplo que ele dá é o seguinte: Santo Inácio de Loyola, para a maior glória de Deus. Os últimos 20 e poucos anos de vida de Santo Inácio de Loyola, segundo dizem, né, o exame particular dele era só sobre a vanglória. Só sobre a vanglória. Durante todos os últimos 20 anos. É estranho, né? Porque você pensa, não, o cara está tão focado no para a maior glória de Deus, mas está fazendo um exame particular sobre a vanglória? Né? Isso é um outro aspecto da vocação pessoal. Se a tua vocação pessoal é aquele chamado único de Deus, para que você siga realmente a vontade de Deus, o demônio vai tentar você aonde? Na tua vocação pessoal. Ele vai fazer o oposto, ele vai querer macaquear, ele vai querer transformar justamente a tua vocação pessoal. Então, se a tua vocação é como Santo Inácio de Loyola, para a maior glória de Deus, o demônio vai te tentar na vanglória. Ele vai querer que você tente o tempo inteiro sair dessa glória de Deus. Todas as vocações chegam na glória de Deus, né? Mas cada uma tem uma nuance. Né? Então você pega Santa Teresinha. Santa Teresinha, a vocação dela de Deus é o amor misericordioso. Ela vê Deus como esse amor misericordioso e se oferece como vítima a esse amor misericordioso. Né? A pequenina via de infância de Santa Teresinha. Então é uma coisa característica. Você vai pegando santos e vai vendo, principalmente aqueles santos que a gente tem autobiografia. É mais fácil de ver isso. Existem alguns trechos da Sagrada Escritura que são o trecho. Parece que quando o santo encontra aquele trecho, ele não precisa de mais nada. Ele pega aquele trecho e a vida inteira ele lê e relê 1000 vezes aquele texto, e aquele texto sempre traz luzes novas para ele. Para Santa Teresinha é aquele trecho de Isaías, né, que ele fala assim: eu pegarei as ovelhinhas e trarei elas ao colo. Né? Então, ela vê o elevador, né, Jesus como esse elevador que leva ela para Deus. Está todo o sentido ali da pequena vida, todo esse amor misericordioso da pequena vida. Então tem isso, cada santo tem isso e você consegue perceber. Tentações, né? Santa Teresinha. Qual que era a maior tentação de Santa Teresinha? Era de desânimo, de melancolia. Né? Então, qual que era a melhor maneira de combater isso? A confiança em Deus e o abandono à divina misericórdia. Então, cada santo tem uma vocação pessoal e essa vocação pessoal também está relacionada a esse exame particular, ao vício oposto dessa vocação particular. Esse é o X. Então, beleza, o que mais eu preciso falar sobre isso? Acho que vocês entenderam no geral a ideia. Né? O bom é que Santo Inácio também tem isso. Santo Inácio ele é muito objetivo, direto e prático, então, com algumas 3, 4 palavras você consegue entender a ideia dele. Né? Então, bem jesuíta, né? Nesse sentido. Mas existem várias maneiras de falar sobre isso, e no meu livro eu falo sobre algumas maneiras de entender esse discernimento. A minha vida espiritual, né? Vou apagar, tá? A minha vida espiritual foi bastante influenciada pela espiritualidade monástica.
também pelos carmelitas, né? Os carmelitas influenciaram bastante. Mas foi muito influenciada pela espiritualidade monástica, tanto dos padres do deserto quanto São Bento, São Bernardo do Claraval. E curioso que um dos autores que mais me influenciam é o abade terapista de Capelo Tenente, o Dom Bernardo Bonovitz, que foi jesuíta antes de ser terapista. Isso é bem curioso. São Bernardo Bonovitz. São Bernardo. Vamos ver, né? Quem sabe? Quem sabe Deus queira. Ele tem um livro muito bom sobre os 3 banquetes em São Bernardo de Claraval, que é um livro em inglês maravilhoso. É um livro em inglês. Reza a lenda que o padre Gabriel já traduziu, mas por algum motivo ainda não publicaram. Não sei por quê. Mas é um livro maravilhoso que é um comentário dele aos graus da humildade e da soberba, de São Bernardo de Claraval. Naquele livro aparece essa questão toda do discernimento a partir dessa via monástica. Então, falando do meu livro, né? Falando do meu livro e da história do meu livro, né? O Coração Orante. Então, como que começou esse livro? Esse livro começou quando um amigo meu me pediu para escrever uma apostila de oração e mistagogia, para ajudar a formação do pessoal do catecumenato, né? O pessoal da catequese de adultos. Por quê? Porque, vejam só, não só os exercícios espirituais de Santo Inácio estão estruturados nas 3 vias, né? A via purgativa, e iluminativa e unitiva. Não só os exercícios espirituais de Santo Inácio estão estruturados nessas 3 vias, mas todo o itinerário cristão que a Igreja propõe está estruturado nessas 3 vias. Então, aqueles que se preparam para o batismo, eles precisam passar por todo um processo de purificação das paixões e ordenação da alma, que passa por todo o aprendizado da cruz de Cristo, por todo o aprendizado do mistério da cruz de Cristo, né? Enfim, por todo o mistério nesse sentido. E daí, quando que acontece essa via purgativa nos rituais da Igreja? Né? No catecumenato, desde os tempos dos padres da Igreja tinha isso, agora foi mais ou menos restaurado, era uma prática antiga. A quaresma servia para a preparação imediata daqueles que iam receber o batismo. Né? Então, durante toda aquela quaresma, eles viviam esse período de purificação para receber o batismo. Na Páscoa, eles recebiam o batismo. E o batismo ele é chamado por alguns padres da Igreja de iluminação. Então, a partir do momento em que eles recebem o batismo, eles são iluminados plenamente pela fé que eles professam no batismo. Na fé, a gente faz as promessas do batismo, e as promessas do batismo estão relacionadas com essa fé. Né? Então, são as promessas batismais que estão ancoradas na fé. E então, chegamos na via iluminativa. A partir dali, a tradição antiga era de que as pessoas fossem crismadas só lá para frente. E não só crismadas, mas também recebessem a Eucaristia mais para frente. Então, a partir da recepção do batismo, a pessoa é preparada numa via iluminativa de cada vez mais conhecer a vida de Cristo. Daí ela vai sendo iluminada, e quando ela passa por esse processo, ela pode chegar daí à recepção plena do dom do Espírito Santo e à comunhão eucarística, que é essa união plena com Cristo. Mistagogia, né? A via unitiva também é chamada de mistagogia. Então, a via unitiva, né, é a via onde predomina a mística sobre a ascese. Né? Então, no itinerário do catecumenato, a etapa relacionada com a via unitiva é chamada de mistagogia, na preparação dos catecúmenos. Então, a etapa de purificação, iluminação e a etapa de mistagogia. Então esse meu amigo pediu para mim escrever um livro sobre isso. Ele escreveu uma apostila. Né? Aí eu fui lá, tentei escrever uma apostila. Tentei escrever uma apostila, porque não saiu uma apostila. Porque o tema é muito denso, eu precisava estudar mais sobre o tema, e conforme eu ia escrevendo, mais coisas iam surgindo. Mas o fato é que saiu esse livro. Né? Saiu esse livro, e ele ficou lá guardado, engavetado. Né?
até que apareceu a oportunidade de publicar ele. E daí eu preparei ele para publicação e saiu do jeito que saiu. Esses temas no meu livro, né? Uma coisa que eu falo ali que é muito importante entender é o seguinte. Essas 3 vias, elas estão relacionadas com 3 efeitos da graça. 3 efeitos da graça. Por que será que são 3, né? Santíssima Trindade, né? Pode ser por isso. Então, a graça ela tem 3 efeitos. A graça ela nos purifica do pecado, a graça ela nos ilumina na verdade e a graça nos une a Deus. Esses 3 efeitos eles são simultâneos. Isso é fundamental de perceber. Não é porque a pessoa está na porta do castelo interior, acabou de entrar ali, que Deus acabou de levar ela na conversão, que ela não tem nada de iluminação e união. Predomina a fuga do pecado. Mas ela só consegue fugir do pecado porque Deus dá a graça que une a ele e porque Deus ilumina ela para que ela perceber que o pecado não presta. Né? Então os 3 efeitos estão intimamente relacionados. Em cada etapa da vida interior tem uma predominância de um deles. No meu livro eu falo mais sobre a via unitiva na primeira parte, mais sobre a via iluminativa na segunda e mais sobre a purificação na terceira. Só que a terceira é um troço capital gigante que fala sobre a ideia da purificação do coração. E nisso eu falo sobre questões iluminativas e unitivas também, na última parte. Esse tema do coração. Isso é bacana também. Isso foi bacana também esse encontro com Santo Inácio. Né? Esse encontro com Santo Inácio, que aconteceu por causa da Divina Providência, ter providenciado um erro lá. Né? Esse tema do coração. Quando o Sagrado Coração de Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Margarida Maria Alacoque ela é das Visitandinas, né? Que foram fundadas por São Francisco de Sales, que era uma congregação voltada para a imitação das virtudes do coração de Jesus, a mansidão e a humildade. Mas, além de aparecer para as Visitandinas e confiarem às Visitandinas essa missão específica de imitar as virtudes do coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, quando aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, vai orientando ela até que ela encontra um diretor espiritual, que é o Beato Cláudio, agora não é Beato, mas é santo, é o Santo Cláudio de Colombiere, que ele era jesuíta. Né? Esse cara era jesuíta, mentor de Santo Afonso. Né? Então, o Cláudio de Colombiere, ele era jesuíta. E o que o Coração de Jesus para Santa Margarida Maria fala? Né? Que a missão dos jesuítas, que acho que hoje em dia não está lá muito, né? Mas enfim, a missão dos jesuítas era propagar a devoção ao Coração de Jesus e falar do Coração de Jesus e guiar as almas para o Coração de Jesus. Como eu nunca fui muito próximo, né, da espiritualidade jesuíta, só conhecia esse autor, eu não tinha sacado isso direito, né? Mas agora que eu tive que ler esses autores de novo, revisitá-los para fazer essa palestra, daí que eu me saquei, né? De como essa questão da vocação pessoal e como essa questão de Santo Inácio, do discernimento e do exame de consciência, está ligada a essa questão do coração. A palavra consciência, ela tem várias acepções. Uma delas é a consciência moral. Então, consciência é a ciência com. É uma ciência que acompanha. Então, quando você tem um julgamento moral, você tem uma ciência que acompanha esse julgamento moral. A consciência é um saber que é dado pela sindérese. Enfim, quem quiser estudar mais isso aí dá para ler lá o Tratado sobre a Prudência do São Tomás, lá no meio da Suma Teológica. Mas você tem um julgamento do intelecto prático, e esse julgamento ele tem essa questão da consciência, desse saber que acompanha e que dirige esse processo. E que é um chamado de Deus. Chamado de Deus. Né? Consciência, você tem a voz da consciência. Né? A voz da consciência, a vocação que a consciência aponta. Então a consciência é aquela voz que fica o tempo inteiro enchendo o saco. Você está realmente seguindo a voz de Deus ou não?
Você está seguindo essa voz da consciência, que é essa vocação fundamental, aqui e agora, nesse momento presente? Então a consciência tem isso. Mas essa consciência, que é essa voz que o tempo inteiro fica cutucando você, para dizer assim, não, olha lá para onde você está andando, meu filho. Né? Essa voz aí, ela tem um outro fundamento. Esse outro fundamento é outra consciência, que esse é um termo mais usado hoje em dia, né? Mas é a consciência de você saber de si mesmo. É o saber que acompanha os seus atos psicológicos. Então, quando você pensa, você sabe o que pensa. Você tem consciência que você está pensando. Quando você age, você sabe que você está agindo. Ou deveria, né? Então, existem graus de consciência. Né? Como que os antigos chamavam a consciência? Essa consciência de saber que sou, saber que penso, saber que estou agindo, saber que estou sentindo tal emoção, saber esse saber de si mesmo, como é que os antigos chamavam? Santo Agostinho chamava de memória sui. Memória sui. E essa memória sui, que é a memória de si mesmo, deveria ser transformada, elevada, purificada, guiada pela memória Dei, pela memória de Deus. Quando a missa fala, fazei isto em memória de mim, né? Quando Jesus fala naquele momento da hóstia, não é a memória de uma lembrança qualquer, não é só uma comemoraçãozinha, né? É uma memória que é esse acontecer de novo, é esse tornar presente novamente, é aquela coisa que realmente acontece de verdade, essa memória. A memória sui é isso, é você estar consciente de si. Sou eu mesmo que estou aqui e que continuo sendo eu mesmo. Né? A memória sui é essa consciência cada vez maior da nossa unidade como pessoa. E a memória Dei é você lembrar-se de Deus que habita na alma, é você lembrar-se de Deus como esse fundamento último que dá a existência. É você lembrar que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É você encontrar no fundo da tua memória sui, no fundo de si mesmo, essa sede de Deus, essa busca por Deus, esse Deus que sempre te chama. Porque se você busca Ele, é porque Ele antes te buscou. Como Santo Agostinho deixa bem claro. Né? Acontece que esse termo memória, que Santo Agostinho usa, né? Tem um outro termo para falar memória, em latim também, e em português também, que é o recordare, em latim, ou recordar em português, quando você relembra de alguma coisa. Recordar. Cordar vem de cordes, que é coração. Nas escrituras, o coração é o centro da alma. O coração é a memória de si mesmo. O coração é o centro íntimo onde você pode ter consciência plena de quem você é. E a partir disso, agir de maneira correta ou não. Porque existem os pensamentos do coração. Toda a tradição monástica dos padres do deserto falam sobre o discernimento dos pensamentos do coração. Então, tem aquelas vezes que você percebe que lá do fundo da tua alma vem aquele pensamento, que vontade de esganar fulano, né? Então, é um pensamento do coração, não é um pensamento bom, mas é do coração. Você percebe que ele vem daquela raiz tua íntima, você percebe que ele vem de um mau hábito que está estruturado lá no íntimo. É um mau hábito, ele não é o íntimo, não é o coração. Mas é um mau hábito que está tão entranhado lá dentro que o teu coração é o coração de pedra. Né? Você tem o coração de pedra e o coração de carne. Pedra versus o coração de carne. Então, todo o tema da Bíblia tem a Bíblia tem toda essa questão do coração de pedra versus do coração de carne. O único jeito de você chegar a ter um coração de carne é correspondendo à vontade divina. Fazendo todo aquele processo de discernimento, que é para isso que Santo Inácio fez os exercícios espirituais. Para você ter esse discernimento dos pensamentos do coração, e tendo esse discernimento dos pensamentos do coração, você chegar a perceber em si mesmo, dentro da tua memória, dentro da tua memória de toda a tua vida,
né? Como que essa tua memória, como que essa tua estruturação vital, como que toda a tua existência se relaciona ou não com Cristo. Então toda a meditação dos exercícios espirituais passa pela vida de Cristo. Cada uma da segunda, terceira, quarta semana vai passando pela meditação da vida de Cristo. Isso é bem interessante, porque o Rosário faz a mesma coisa. E por isso que ele é uma devoção muito importante e belíssima também nesse sentido. Né? Você estar em contato com os mistérios da vida de Cristo, com toda essa trajetória da vida de Cristo, leva você a ter esse julgamento de si mesmo. Cristo é aquele espelho, aquele modelo. Né? Você olha para Cristo e vê, ou minha vida corresponde a dele, ou não. Né? Eu estou sendo um cristão digno desse nome de cristão, ou não. E isso de um modo pessoal e único. Porque cada pessoa é uma pessoa que se relaciona com as três pessoas divinas. Né? Todo esse tema do coração e do discernimento da vocação pessoal estão ligados a essa questão da pessoa. O que é pessoa? É o indivíduo subsistente de natureza racional, para usar a definição de Beócio. Né? Então, existe essa questão realmente de vínculo pessoal único e irrepetível. Né? A relação que você tem com Deus chega num ponto das Sagradas Escrituras que eles comparam ao matrimônio. Eu falo sobre isso quando eu falo do matrimônio espiritual aqui, citando Santa Teresa d'Ávila, Santa Cruz e companhia. Então, por que a relação com Deus pode ser comparada ao matrimônio? Porque no matrimônio existe essa troca de intimidades, essa troca pessoal. E no matrimônio bem vivido, você tem essa possibilidade de construção dessa intimidade pessoal, de você realmente reconhecer quem você é, para você doar plenamente quem você é para o outro, e para o outro poder também doar plenamente quem ele é para você, no matrimônio. No matrimônio místico, isso se realiza com Deus. Né? Mas eu queria dizer sobre isso. Uma coisa que eu queria dizer. O que eu queria dizer? Sim. O que é fundamental nessa vocação pessoal é que a vocação pessoal é uma vocação cristã, é uma vocação que te une a Cristo. E o que Cristo faz? Cristo vai lá e morre na cruz. Num ato de total doação. Então a vocação pessoal, a descoberta da oração do coração, a descoberta daquela oração íntima só sua e de mais ninguém, é a descoberta do modo próprio de doação pessoal. Né? É a maneira própria que você descobre, não, essa é a melhor maneira de eu me doar para Deus e para os meus irmãos, para Deus e para o meu próximo. E isso vai facilitando um monte a sua vida. Vai simplificando cada vez mais, à medida que você vai descobrindo isso. Porque daí não importa o que você está fazendo, se você se volta para essa vocação e lembra de quem você realmente deve ser, não importa o que você faça, você vai estar em contemplação. Contemplar e agir ao mesmo tempo. Porque você recorda na tua memória, no coração, você vive recordando quem você deve ser, quem é você. Né? Quem é essa vocação pessoal que Deus te chama. Né? Torna-te o que és. Né? Esse é um tema da ética clássica. Rei Leão, né? Filme do Rei Leão. Né? Lembre-se de quem você é. Né? Você esqueceu de mim e esqueceu de quem você é. Né? O Simba lá falando com o pai dele nos céus e tal. É muito legal isso para pensar em termos cristãos. Né? O homem, Deus Pai, e você olha assim, lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus, pô. Né? A gente esquece disso. A gente esquece, é muito fácil disso. Então, essa descoberta da vocação pessoal leva a essa integração de vida. A você não separar mais as coisas. Tudo passa a ser para a maior glória de Deus. Tudo passa a ser aquilo que a Elizabeth da Trindade fala sobre Nossa Senhora. Né? Em tudo ela era a adoradora do dom de Deus. Quer faça sol, quer faça chuva, quer esteja varrendo, quer esteja... Né? Nossa Senhora lá em Nazaré. Estou costurando a túnica de Jesus. Estou costurando a túnica de Jesus para a maior glória de Deus. Né? Então, não importa o que você faça, você pode estar na presença de Deus. E estar na presença de si mesmo diante da presença de Deus. Né? Isso é importante. Né? Essa presença de Deus te leva sempre a um autoconhecimento. A Santa Catarina de Siena, ela fala assim, escrevo-te no sangue precioso, ela fala mais ou menos assim, né? Escrevo-te no sangue precioso de Jesus Cristo, pedindo-te
para que você habite na cela do autoconhecimento interior. Uma cela de fogo e de sangue, onde a alma é transfigurada pelo amor. Enfim, fala mais ou menos nesse sentido, né? Nessa cela, a alma ela é alimentada por esses dois conhecimentos, o conhecimento de si e o conhecimento de Deus, onde ela percebe o nada de si mesma e o tudo de Deus, onde ela percebe o amor com que Cristo nos amou para que a gente atingisse a plenitude. Né? Então dá para mim encerrar mais ou menos a palestra com essa ideia de Santa Clemente de Sena. Habitar na cela do autoconhecimento, para nessa cela conhecer ao mesmo tempo a nossa própria miséria, mas ao mesmo tempo a misericórdia divina que vem e se derrama sobre essa miséria, para nos fazer reconhecer quem nós realmente somos e devemos ser. Acho que é isso.